Ora viva, boa tarde. Bem-vindos à quarta sessão do Newton 4.0. Um, já tivemos a nossa primeira sessão em que as startups se apresentaram, já tivemos uma sessão a falar sobre turismo. Semana passada tivemos já uma dinâmica de grupo entre as startups e as desafiadoras a trabalhar na sua proposta de inovação. Tivemos a elaborar o nosso Innovation Canvas e hoje vamos passar ao passo seguinte, vamos efetivamente definir o piloto. Vamos falar aqui do MVP, vamos falar aqui o que é que será o MVP, o que é gestão pomposo, vamos delinear aqui a nossa estratégia de ação. Vamos trabalhar como trabalhámos na semana passada, vai haver uma primeira fase mais expositiva e depois haverá uma segunda fase, cerca também de 1h30, em que vamos trabalhar em conjunto nas salas partilhadas, em que terá a startup, o mentor e o desafiador em elaborar efetivamente a sua proposta de realização do piloto. Esta sessão terá a mesma duração das restantes e será conduzida pelo meu colega Carlos Cerqueira, diretor de inovação do IPN. Alguém tem alguma questão que queiram inicialmente colocar ou começamos com a nossa sessão? Ok, presumo que isso seja, começamos com a nossa sessão. Carlos, o palco é teu. Obrigado, Joel, e é um gosto estar aqui de novo convosco no Newton. A ideia de hoje então é falarmos um bocadinho de MVPs, no fundo a base do que vai ser o piloto no terreno e de alguns conceitos que abordaremos aqui de forma sucinta para depois se preparar, digamos, esse piloto, essa experiência e perceber-se também um bocadito não só os benefícios imediatos que se podem tirar disso, mas também os benefícios para a entrada de um novo produto no mercado. Eu começava por revisitar aqui este slide, que o meu colega Jorge Pimenta, creio que falou dele na sessão anterior, o afamado ou o mal afamado Vale da Morte. O Vale da Morte não existe só, digamos, para as startups no seu todo, também há um Vale da Morte para os produtos, chamemos-lhe assim. Não necessariamente aqui por falta de investidores, mas por falta de um contexto em que não há clientes ou não há, digamos, formas de financiamento que muitas vezes levam que os produtos não consigam sobreviver no mercado e terminem, não é? E isto acontece porque, de certa forma, lançar um produto novo, portanto, um produto com características não só de inovação, mas de novidade em relação ao mercado em que a empresa está, ou até muitas vezes em mercados em que a empresa não está e vai abordar pela primeira vez, tem sempre estas características de salto no escuro, vá lá, de salto no desconhecido. E é isso que nós queremos evitar com estes conceitos de MVPs e outros. Daí esta ideia do test before invest, ou, se quisermos, testar o produto antes de lançar ao mercado. E aqui eu noto só que não estou a referir-me necessariamente a um testar do ponto de vista da tecnologia se funciona, que isso faz-se sempre, não é? É mais um teste de mercado. Aqui não é tanto o teste se funciona, que obviamente também tem de ser feito, mas é o teste de se há mesmo gente interessada e como é que aqueles que eventualmente estão interessados reagem ao produto e como é que nós podemos usar esse conhecimento para o afinar e torná-lo mais robusto na segunda iteração com o mercado. Este slide é do Alexander Osterwalder, portanto, o homem que criou o Business Model Canvas, e o Osterwalder, como outros autores, falam sempre muito desta iteração de não só pensar num produto, testá-lo rapidamente, voltar digamos, à parte de concepção só para ajustar aquilo que pode ser feito e voltar a testá-lo, não como uma espécie de um processo linear, mas mais como um ciclo de desenvolvimento que continua sempre, de certa maneira, e que se vai afinando as versões do produto que se tem em função do feedback que se recebe dos utilizadores, que, obviamente, como vocês sabem, neste contexto em que nós estamos, são, digamos, os parceiros, os desafiadores. O que é que nós testamos? Na realidade, o que é que nós queremos testar com este piloto? Se aquela oportunidade ou problema que detectamos é mesmo, de facto, um problema grande, sério, com dimensão para significar um novo mercado,
E depois, claro, se aquilo que nós temos na manga, passa a expressão, o nosso produto é realmente uma melhor solução que a concorrência, e aqui melhor com ordens de grandeza significativas, portanto, não é apenas ligeiramente melhor, é substancialmente melhor que a concorrência, seja direta ou indireta. E claro, se no final todos ganham com isso. Ganha a empresa cliente, neste caso o desafiador, e chega ao final do piloto e diz: excelente, ainda bem que estive cá, porque isto de facto resolveu-me uma coisa e eu estou agora a fazer isto muito melhor. E as startups, as empresas, chegam ao final e dizem: bom, nós conseguimos montar um negócio à volta disto. E porque é que isto é, obviamente, esta pergunta é óbvia, mas vamos só deter-nos aqui um bocadinho sobre ela. É óbvio que é importante testar, mas atentemos só aqui nesta métrica recolhida por um destes autores. Porque é que as startups mais vezes falham? Muitas vezes pensa-se que é, ok, não tivemos dinheiro para marketing, a tecnologia não estava robusta, uma série, digamos, faltou-nos o dinheiro. Enfim, no final as startups falham porque falta sempre o dinheiro, não é? Acho que a pergunta aqui é porque é que faltou o dinheiro? E muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a principal razão é falta de dinheiro porque a empresa está de uma forma muito competente e muito esforçada a criar algo que o mercado não quer. Ou seja, consegue, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de competência da operação, entregar. O problema é que está a entregar, digamos, para um lugar vazio, não é? Para um lugar onde não há clientes, e isso, mais tarde ou mais cedo, mesmo que haja dinheiro de investidores, o dinheiro de investidores, por definição, acaba, não é? E tem que chegar o dinheiro dos clientes, e se esse dinheiro nos clientes não chegar, acontece o que vocês estão a ver aqui. E, portanto, é isso, de certa forma, se tenta evitar. Vocês já preencheram o vosso Innovation Canvas. Estas empresas que estão aqui, portanto, são empresas maduras, empresas já com o conhecimento do mercado. O que está lá escrito faz todo sentido, mas, de certa forma, se nós consideramos que estamos a entrar em mercados novos, não deixa de ser um pressuposto, algo que tem fatalmente que ter um ponto de interrogação à frente, porque ainda não foi validado. Não é? Portanto, o que nós queremos neste momento é validar estes pressupostos. Eu trago aqui a famosa citação do Steve Blank, do senhor que, de certa forma, iniciou estas novas metodologias, que disse: não há factos dentro da incubadora, se quiserem, dentro dos edifícios, portanto, temos que ir lá para fora. Temos que ir para o mercado testar isto, porque nós temos de transformar os pontos de interrogação em factos e só conseguimos fazer isso no terreno. E, portanto, é um bocadinho à volta disto que nós vamos hoje falar. O Steve Blank começa a sua... Digamos, Steve Blank era essencialmente um investidor em Silicon Valley, um investidor tecnológicas, e o que ele começou a ver foi que havia, como todos os investidores, o seu portfólio tinha empresas com mais sucesso do que outras, e isso devia-se a vários fatores, mas ele começou a reparar numa espécie de um padrão que estava do lado das que corriam melhor e não estava do lado das que não corriam assim tão bem, que era aquelas empresas que tinham uma abordagem mais rápida ao mercado e conseguiam, digamos, ter as versões do seu produto de forma mais rápida, mesmo que não fossem perfeitas, eram aquelas que tinham mais tendência a dar certo. E o que isto levou, digamos, a pensar, e por isso é que ele escreveu estes livros, e hoje em dia é um autor reputado, professor na Universidade de Stanford, foi exatamente pôr em causa o processo linear de desenvolvimento de um produto, que era aquele clássico, não é? Todos nós, se calhar, já ouvimos e já fizemos isso. Vai-se lançar um produto novo, faz-se uns estudos, faz-se um plano de negócio, calculam-se umas métricas em relação ao mercado, estima-se quantos utilizadores é que vamos poder ter, passa-se, digamos, para a parte de desenvolvimento, pega-se um primeiro protótipo, liga-se, seja software ou hardware, carrega-se um botão e vê se funciona, se está certo, se não tem bugs, se aquilo dá o resultado que nós queremos, e depois produz e manda-se a primeira fornada para o mercado. Não é? Isto, muitas das vezes, dá a tal principal causa de falhanço. E o que o Steve Blank, de certa maneira, quis pôr em causa foi um bocadinho como é que nós conseguimos inverter
ou melhor, como é que nós conseguimos tornar este processo mais robusto do ponto de vista do seu sucesso? Como é que nós conseguimos, digamos, eliminar esse grau de incerteza? E daí ele vem com a noção de Customer Development, digamos, por analogia ao desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado, em que, durante esta fase aqui que vocês estão a ver, de alguma maneira tem que haver aquelas iterações em que nós concebemos e testamos, até de alguma maneira temos a certeza que chegamos àquele conceito que também foi cunhado por estes autores e que certamente já ouviram falar, que é o Product Market Fit. Como é que nós conseguimos, digamos, encontrar esse fit entre o nosso produto e o mercado certo e ver que isso bate certo, e aí temos um bocadinho mais ou um bocadinho menos de incerteza em relação ao que pode acontecer a seguir. O Steve Blank, digamos, cunhou este primeiro termo, que foi seguido depois por outros autores. O Eric Ries talvez seja o mais famoso de todos, que lançou este livro muito conhecido, o Lean Startup, digamos, o culminar de todo este movimento, e que tornou popular este termo de MVP, Minimal Viable Product, produto mínimo viável, que não foi inventado pelo Eric Ries, mas que de certa maneira foi ele que o popularizou. Só para contar aqui um bocadinho a história de como é que estes autores se cruzam, vá lá. O Eric Ries era um fundador de uma tecnológica, não é? Estava a começar a sua empresa, e o Steve Blank investiu nessa empresa. Mas pôs numa condição, não é? Disse: eu ponho lá o dinheiro, mas há uma coisa que tu tens que fazer. E aquilo que ele pôs como condição foi: vens frequentar o meu curso na Universidade de Stanford, porque há aqui um conjunto de coisas que eu acho que são importantes e, portanto, eu quero salvaguardar o meu dinheiro, não é? Quero minimizar a hipótese disto e tudo pelo cano, e tu vens, digamos, frequentar este meu curso. E de facto, o Eric Ries assim fez, e não só frequentou o curso, como de certa maneira decidiu condensar algumas coisas que aprendeu nesse curso numa espécie de capítulo 2 ou follow-up do primeiro livro do Steve Blank, que eram os 4 passos para uma epifania. A epifania é o Product Market Fit, já agora, e criou esta parte, digamos, do Lean Startup, que é, se quiserem, um bocadinho a continuação ou o manual de como fazer esse Product Market Fit. Entretanto, outros autores que se cruzaram e hoje são pessoas que trabalham em conjunto foi o Alexander Osterwalder, o famoso inventor do Business Model Canvas, que acabou por, digamos, trabalhar em conjunto com o Steve Blank, e hoje fazem cursos em conjunto. Esta noção de produto mínimo viável ou minimal viable product, há várias definições para isto, não é? Digamos, não há uma sessão para entrarmos muito por essa parte conceptual, mas, se quiserem, é aquilo que nós conseguimos pôr junto do potencial cliente o mais depressa possível, com o mínimo de esforço, que consiga realizar uma espécie de experiência em que o tal potencial utilizador fica com uma ideia do que é o produto, mesmo que o produto não exista, e consegue ter ou a reação certa, ou então esta que está aqui, não é? Não era nada disto que eu queria, isto não resolve nada dos meus problemas. Ou então, se calhar, se quiserem, de uma forma não tão radical, isto resolve alguns dos meus problemas, mas quem nunca ouviu isto de um cliente, não é? Estão aqui empresas com bastante experiência no mercado. Isto é muito bom, mas já agora o que eu queria é que fizeste mais esta coisa e aquela outra, e na realidade o que o cliente está a pedir é quase um produto um bocadinho diferente, ou uma versão 2.0, que muitas vezes já não há dinheiro para desenvolver essa nova versão, e o cliente obviamente não está disposto a pagar esses custos de desenvolvimento. Portanto, esta ideia da MVP, na prática, é para evitar esta situação. Nós conseguimos chegar o mais depressa ao mercado com este tal MVP. Estes autores, como devem calcular, não, digamos, inventam estes conceitos baseados em histórias que conhecem. No fundo, estes conceitos só visam sintetizar ou melhor, colocar em conceito uma série de experiências que eles se apercebem que têm corrido bem, e de alguma maneira conseguir extrapolar para uma espécie de uma metodologia
ou um corpo de conhecimento que possa ser aplicado por outros. E uma das histórias que mais inspirou estes autores foi a criação de um dos primeiros sites de comércio online de roupa, a Zappos, em 1999. Vocês, aliás, podem ver aqui pelo design do site que isto já tem uns anos. E esta história, de alguma forma, sintetizou um bocadinho o que poderiam ser este tipo de conceitos. A Zappos foi lançada no auge das .com, não é? Portanto, fechar do século passado, início deste século, numa altura em que a Amazon já existia, mas só vendia livros, não é? Hoje em dia vende tudo e tem até outros serviços que são a grande fonte de rendimento, que são os serviços cloud, mas na altura essencialmente era uma grande livraria online. E outras pessoas olharam para o sucesso da Amazon e pensaram, bom, eu se calhar posso também vender outro tipo de produtos no mercado que não apenas livros. E foi isso que pensou o fundador das Zappos, que lançou um site especializado em vender sapatos. Vocês podem calcular, vender sapatos coloca um problema acrescido do vender livros, que é aquilo que se calhar já aconteceu a uma série de vocês, comprar alguma coisa na net, chegar a casa, calçar e ver que não serve, não é? Portanto, se comprarmos umas sapatilhas para correr ou o que seja, são muito bonitas, parecem ótimas, mas depois o 42 de uma marca não é o mesmo 42 de outra e lá temos nós que devolver aquilo. Em 1999 isto era um grande ponto de interrogação. A ideia surgiu ao Nick Sweeney, o fundador das Zappos, exatamente quando queria comprar, neste caso não eram umas sapatilhas para correr, mas eram umas botas para caminhar, e foi a uma loja e não conseguiu encontrar porque não havia o que ele queria. E então ele lembrou-se, bom, o ideal era isto ser tipo Amazon, não é? Nós irmos à net e termos, digamos, o maior stock, o maior inventário possível. Mas, ao invés de se lançar, digamos, em full mode para executar esta ideia, o que ele se lembrou foi de tentar fazer uma experiência para ver se isto pegava ou se a reação ia ser, não, livros ok, sapatos, não estamos para isso. E então foi ter com uma loja que ele conhecia, onde frequentava, onde ia frequentemente comprar sapatos, a Footwear. E já agora, nesta história, digamos, as startups são as Zappos e a Footwear é o desafiador ou o parceiro, se quiserem estabelecer aqui essa analogia. O Nick Sweeney vai à Footwear e diz-lhe, olha, chamámos aqui para fazer uma experiência, eu vou fazer um website, pôr uns sapatos à venda para ver se isto pega, posso tirar aqui umas fotos aos vossos sapatos, se o pessoal quiser comprar, venho cá, compro-vos a vocês e revendo, não é? A loja aceitou, não é? E o Nick Sweeney, com meia dúzia de dólares, o registro de um website, conseguiu, digamos, pôr isto online, e o que ele reparou foi que, de facto, consistentemente estava a receber pedidos e as pessoas passavam o cartão de crédito e, digamos, com o seu dinheiro, que é o melhor estudo de mercado possível, diziam, sim, isto é um produto que nós queremos. O resto é história, não é? Provavelmente vocês já conhecem esta história. O website do Nick Sweeney, que começou-se por chamar Shoe Site, depois passou-se para Zappos, foi de facto um grande sucesso. Foi durante muito tempo, ainda hoje é de certa forma, um exemplo de customer care, portanto, da forma como o comércio eletrónico pode ultrapassar esses obstáculos, e foi adquirido em 2009 pela Amazon por 1,2 bilhões de dólares, portanto, uma coisa que resultou completamente. Digamos, pode-se, no entanto, uma pessoa pode-se perguntar, bom, se ele achava que isto era de facto uma boa ideia, porque é que ele não foi logo direto e fez, digamos, a versão grande, em vez de andar aqui com iterações, eventualmente com o risco de outros lhe copiarem a ideia? Bom, para cada história que corre bem, há sempre uma história que corre mal, não é? E nós aqui, se calhar, temos o reverso da medalha, que está no Hall of Fame dos famosos falhanços da internet, que é o WebVan. A WebVan, se quiserem, era a Amazon das hortaliças, chamemos-lhe assim. A Amazon do supermercado, dos frescos, que foi lançada em 1996, um bocadinho ainda antes das Zappos, não é?
e que foi um grande fiasco. Não é? Portanto, aquilo que correu bem para as apps aqui foi exatamente o contrário. Chegou a conseguir levantar 800 milhões de dólares, chegou a estar cotada na Bolsa, mas, como diz aqui uma citação que eu acho bastante interessante, estávamos muito empenhados em demonstrar que isto não funcionava na Bay Area, em Silicon Valley, ao mesmo tempo que expandíamos para outras partes do país. Ou seja, aqui é, se quiserem, aqui uma guerra de siglas, é o MVP versus o GBF, que é o Get Big Fast. Portanto, aqui era, ok, não há MVPs para ninguém, a nossa ideia é muito boa, precisamos é de uma tonelada de dinheiro para pôr isto a andar depressa, antes que alguém se lembre de de facto, que andou depressa para o buraco, foi o único problema. É claro que nós em Portugal não temos esse problema de torrar 800 milhões de dólares, porque não há, não é, para nenhuma startup, portanto, não corremos esse risco. Mas, se não forem que sejam 800 euros, que sejam 8 mil euros ou que seja, não é? Qualquer dinheiro gasto, digamos, numa espécie de um ato de fé, num salto para o escuro, sem alguma validação de mercado, pode ter, de facto, esse resultado, não é? De correr mal desse ponto de vista e não haver hipótese de uma segunda volta. E daí, digamos, estas ferramentas serem úteis exatamente para nós minimizarmos risco. É disso que nós estamos a falar. E como disse esse grande filósofo americano, Mike Tyson, não é? Toda a gente tem um bom plano até levar uma morraça nos queixos. Isto é mais ou menos o que se pode dizer em relação aos planos de negócio e ao Excel, não é? O Excel é o pior inimigo dos empreendedores, o pior amigo dos empreendedores, porque dá tudo certo no Excel, não é? No Excel corre tudo bem. Certeza que no Excel que o pessoal da Webvan fez para conseguir entrar em bolsa eram só projeções a subir, mas a realidade é muito dinâmica e por isso é que os planos de negócio têm o seu lugar, mas o que hoje em dia, de alguma maneira, alguns autores consideram é que para startups, e por aqui startups leia-se, projetos com um elevado grau de inovação em mercados com grande grau de incerteza, projetar a 5 a 10 anos é mesmo futurologia, não é? E ninguém é muito bom a fazer isso. Portanto, se é importante testar, é muito importante escolher com quem se testa. Não é? Escolher quem vão ser os parceiros que nos vão ajudar a testar. E daí esta importância do Newton, digamos, e esta mudança que nos pareceu de facto essencial de ter... Estes parceiros são o ingrediente secreto deste programa, se quiserem, não é? Portanto, são aquele ingrediente secreto que vai permitir, de facto, essa validação tão necessária ao sucesso de um projeto. Esta necessidade também já foi identificada por estes autores. Se olharem aqui para esta figura, que é muito conhecida, portanto, foi inventada até nos anos 60, a curva de adoção de uma tecnologia. Começa naqueles clientes que são identificados como os inovadores e os early adopters, são aqueles que têm mais apetência pela novidade, não é? Depois iria para a principal maioria, não é? Portanto, o grande grosso do mercado, aqueles que chegam no final e depois, enfim, os laggards, se quiserem, são aqueles que ainda hoje vão ao clube de vídeo. Pronto, se é que alguém ainda vai ao clube de vídeo, serão aqueles que são os laggards. Em 1992, o Geoffrey Moore, num livro que também se tornou um clássico desta área, escreveu portanto, o Crossing the Chasm, Atravessando o Abismo, porque o que ele identificou é que era esta passagem aqui dos early adopters para a grande maioria era uma espécie de um abismo, algo que tinha que ser transporto pela startup, e muitas empresas nunca saíam aqui de um nicho de mercado e tinham muita dificuldade em chegar, digamos, aos clientes mais maduros, por uma série de questões, porque ou não tinham dimensão, ou porque se calhar associava-se um certo risco. Enfim, havia ali uma dificuldade em passar para um mercado mais maduro. E isto, de certa forma, é disto que nós estamos aqui a falar. Se quiserem aqui, numa espécie de um cenário, de uma situação de venda, não é? Alguém chega para uma reunião e está todo contente a apresentar o seu produto, não é? Chega aquela pergunta fatal, não é? Então, quais são os vossos clientes? Quem é que
já utiliza isto e recebe, digamos, aquela excelente notícia. Bom, vocês vão ser os primeiros a usar isto, não é? E é então que surge aquele famoso botão de fechar a reunião, não é? Terminar a reunião, e aquela frase fatal do muito interessante, mas não nos contacte, nós é que vamos entrar em contacto consigo. Não é? E, portanto, de certa forma, é isto que se quer evitar. O que se quer aqui, de alguma forma, criar é a possibilidade de, quando vocês forem para o mercado, digamos, um mercado mais alargado, não é? Já levem a bordo um caso que resultou, não é? E já possam dizer, não, já temos aqui esta carteira de clientes, etc. E que isso seja, digamos, um argumento de venda muito importante. E, portanto, saltar, digamos, dos early adopters, neste caso são os desafiadores, para, digamos, o principal mercado, precisa destes business cases, precisa destes casos de sucesso e precisa de métricas associadas a estes casos de sucesso, e daí a necessidade de fazer este piloto. E isto, de certa forma, é a ferramenta ou o argumento para se demonstrar o tal Product Market Fit. Não é? Portanto, Product Market Fit é aquela noção de quando nós conseguimos ter um produto que resolve totalmente ou quase totalmente aquelas necessidades do nosso potencial mercado, e temos, como está aqui na definição, os passionate users, ou seja, aqueles utilizadores que falam bem do nosso produto, que se disponibilizam até a ser exemplos, testemunhos, casos de sucesso da forma como o nosso produto lhes permitiu ter mais clientes, reduzir custos de energia, o que quer que seja que é a vossa proposta de valor. Vocês têm, digamos, alguém que atesta por vós, não é? Que diz, isto é bom, eu já usei e estou disposto a recomendar. E, portanto, nós precisamos para isso do tal MVP, que nos vai permitir responder afirmativamente a estas perguntas. Há vários tipos de MVPs. Nós aqui, de facto, vamos avançar para um MVP de tipo 3, chamemos assim, que é aquele protótipo no terreno. Portanto, já não é uma coisa que finge que funciona, é uma coisa que funciona mesmo, não é? Ok, é a primeira instalação, mas funciona mesmo e dá resultados que vocês precisam de medir para usar como argumentário dos processos de venda. Este, de certa maneira, se quiserem, é o corolário disto tudo, não é? As coisas que nós queremos que aconteçam com esta experiência. A primeira é o feasible no sentido de funciona mesmo, portanto, testamos isto no terreno e não só funciona como nós somos capazes de fazê-lo e somos capazes de provar ao mercado que o fazemos. Desirable fizemos uma coisa que interessa a alguém. Temos aqui um cliente que atesta por nós, que ficou contente no final da experiência e que diz isto de facto teve impacto naquilo que eu faço. E, digamos, o terceiro pé do tripé, o viable aqui não é tanto viável do ponto de vista tecnológico, isso é o feasible, mas é viável do ponto de vista de negócio. Isto não só funciona e interessa a terceiros, como eu consigo sustentar isto com um modelo de negócio, porque o ganho que provoca no cliente é feito a um custo meu que lhe permite pagar isso e eu ter lucros com isso. Portanto, essencialmente são estas três coisas que no final, idealmente, deverão ser respondidas pelo vosso piloto e ajudar nesse processo de vendas. Ou seja, a expectativa é ter um produto validado. Esse produto é validado com base em métricas que podem ser utilizadas posteriormente, e é isso também hoje que nós queremos que, digamos, vocês coloquem nesse deliverable, é um bocadinho essas métricas, como é que nós vamos medir isto, e que esse produto validado com métricas se transforme no vosso business case, portanto, no vosso argumentário de vendas. Eu tirei isto da net, se calhar até alguns dos sites das empresas que estão aqui poderiam ter esses exemplos, mas isto é um exemplo entre muitos de uma empresa que faz partes de estacionamento automontáveis. Portanto, é chegar lá e estender um tapete, que é um parque de estacionamento. O importante aqui não é tanto o produto, mas reparem, é a capacidade deles poderem ter estes argumentos de venda. Custa menos 40% do que
a concorrência, neste caso é asfalto, faz-se em 80% do tempo, dura 7 anos, tem 100% de impermeabilidade e de proteção e não sei o que mais, e, de certa forma, o que é importante é vocês encontrarem aqui estes vossos argumentos, baseados em métricas aferíveis, não é? E estes argumentos serem sustentados por um case study, ou seja, proven track record, aqui no sentido, nós dizemos isto, porque já fizemos isto com alguém e temos aqui a história que prova que isso é verdade. E, portanto, o case study é o vosso piloto feito com o vosso desafiador. O deliverable é este, portanto, a descrição do piloto. Eu pus aqui só um exemplo, tenho aqui 2 exemplos só para ajudar um bocadinho a perceber o que se quer, não é? Na parte A, o que nós queremos, isto é um exemplo de um produto, o que nós queremos seria que descrevessem qualquer coisa do género, bom, o nosso produto é um sistema que vai permitir a poupança de energia numa unidade hoteleira, portanto, durante 3 meses, 1 mês, o que for, vamos ter X unidades que vão fazer isto e aquilo e aquele outro, e essas coisas que vão fazer, parte B vai medir os custos, vai medir os ganhos de eficiência, vai medir o número de clientes que temos a mais, o que quer que seja. Portanto, temos que descrever a experiência e temos de descrever o impacto dessa experiência em métricas que sejam, como o próprio nome diz de uma métrica, que sejam verificáveis. Se for, por exemplo, um software para gerir os clientes numa dada unidade hoteleira, a mesma coisa, vamos ter durante este tempo uma plataforma com estas funcionalidades que vai ser adotada pelo nosso desafiador. E o que é que nós queremos fazer com isto? Reduzir o tempo de reserva, reduzir os custos do processo, angariar mais clientes e, portanto, essas são a base da nossa proposta de valor. Isso tem que ser medido, isso tem que chegar ao fim do período e ser encapsulado depois no pitch que vocês vão fazer aos vossos futuros clientes, que vão colocar no vosso website e que vão, digamos, usar isso nos vossos processos comerciais. Isto é, digamos, a proposta para hoje. Nós vamos então agora passar à fase de preencher o deliverable, não é? nos breakout rooms. Eu vou estar aqui juntamente com os meus colegas para explicar o que for necessário e ajudar a preencher isto, mas essencialmente fica esta nota de o importante é explicarem-nos o que é que vão fazer e para que é que se serve. E claro, a caixa aqui de explicar um bocadinho como é que vai ser o orçamento. Do ponto de vista expositivo, eu não tinha mais para apresentar, não é? Portanto, fica aqui, digamos, uma breve explicação sobre o que é que isto pode ser. Mas, claro, se quiserem saber alguma coisa sobre mais alguns destes pontos, estou naturalmente disponível a tarde toda para falar convosco no que for preciso. Ok, Carlos, obrigado. Alguém tem para já alguma questão ou vamos para as salas partilhadas? Eu queria só partilhar convosco o template do que o Carlos esteve agora aqui a fazer. Deixa-me só aqui encontrar. Peço que depois retomem a conversa fora da sessão também. Vamos terminar agora a sessão com as apresentações do que se propõe a fazer 3 startups. Eu passo a palavra ao Cerqueira. Queres dizer alguma coisa antes de começarem as startups? Ou começamos? Estás sem som, Carlos. Sim. Apenas o seguinte. Este primeiro exercício, obviamente, pode ser continuado a seguir. A ideia da recolha é só para se perceber, digamos, o que se vai fazer e no intuito de ajudar, por um lado, a que os pilotos sejam mais eficazes e, por outro lado, também ajudar no sentido que todas as despesas são elegíveis e todos os projetos têm a noção clara que estão dentro das regras do programa. E aqui estes 3 exemplos servem um bocadinho só para despoltar a discussão do que se pode fazer neste contexto. Portanto, há aqui 3 voluntários que se disponibilizaram para apresentar, a Neutral, a Rimzet e a Eco Experience, e começávamos para Neutral, certo? Sim, Diana. Sou eu, Joel. És tu? Ok, tínhamos combinado a Diana e agora afinal... As mulheres têm sempre razão, portanto, boa.
Queres partilhar Antes o de mais, ecrã? boa tarde a todos. Já posso? Sim, força, boa tarde. Consegues partilhar o ecrã? Partilhar ecrã. Ok. Bem, estou a apresentar o Manuel. Manuel, 5 minutos super concisos, ok? Miguel. Aparecia Manuel. Miguel, pronto. Trocar os óculos, cara. Consegues? Espera aí, se calhar tenho que... Como é que eu partilho aqui, Joel? Espera aí, vou-te colocar com o anfitrião. Vê lá se consegues agora. Não te aparece nada em baixo a dizer compartilhar a tela? Aparece. Ok. Está a aparecer alguma coisa ou não? Not yet. Ainda não. Ainda não. Não. Queres que tente e partilhe falas? Deixa lá. Espera aí. Será que estão a ver? Estamos sim. Pá, as Ok. mulheres conseguem tudo, pá, sinceramente. Só por causa disso devia ser a Diana a apresentar. Bem, Pá, 5, 6 minutos, vá. certo. Então, o que nós vamos permitir ao Hotel Eurosol é a instalação de um sistema de recolha de dados de água e eletricidade. Isto para quê? Para o hotel ter noção do que é que lhe custa cada estadia em termos de consumos dos hóspedes. Nós vamos tentar, com o nosso sistema, dissociar os consumos normais do hotel, os fixos, dos consumos do seu hóspede. Nós vamos instalar uma série de sensores de água e eletricidade por quarto, que faz a recolha e faz a transmissão para a nossa base de dados. A nossa base de dados, através do nosso software, vai fazer esse tratamento e vai disponibilizar ao hotel e ao hóspede, através de uma web app e de uma aplicação Android, dos consumos que estão a ter minuto a minuto. Diana, obrigado. Nós vamos medir os consumos de água quente, água fria, energia elétrica separada por aquecimentos, tomadas, o que o hotel pretender, e ainda com estes dados todos calcular a pegada carbónica da estadia. O que queremos testar é esta parte dos dados serem acompanhados minuto a minuto, tanto pelo hotel como pelo hóspede, fazer esta medição quarto a quarto por estadia. Vamos também falar com a empresa que faz a gestão das reservas do hotel, de forma cada vez que faz o check-in, o hóspede faz o check-in, começa a contar, faz o check-out, zera os consumos. Depois também vamos criar uma média de consumos das estadias todas e informar o hóspede se está acima ou abaixo dessa média de consumos. Se estiver abaixo, é uma coisa que a Márcia disse que depois podia começar a fazer, era premiar esse comportamento ecológico com vouchers, quer seja de um desconto na próxima estadia, uma refeição no hotel, isso ainda vamos ver. E creio que é tudo. Depois também era importante para o hotel saber quanto é que o hotel, quanto é que custa o quarto ao hotel sem estadia, não estando lá ninguém. Quer seja em termos de limpezas ou equipamentos que estão ligados. Ok, obrigado, Miguel. Eu talvez sugerisse só aqui uma métrica complementar. Do que disseste, presumo que os hóspedes vão ter acesso a esta aplicação já durante no vosso piloto. Certo. De alguma forma também se conseguiu medir a aceitação dos hóspedes ao usar a aplicação. Okay. Isso é importante para convencer o próprio hotel, não é? Os hóspedes estão a gostar da experiência
de utilizar a aplicação. A métrica pela reversa, que obviamente não vos interessa e esperemos que não aconteça, seria que os hóspedes usavam pouco a aplicação, não é? Não lhe ligavam muito, não é? Sim, mas Mas é uma claro, coisa interessante aqui, ver se eles estão interessados ou não ter uma ferramenta destas para acompanhar a estadia. claro. Idealmente é vocês no final provarem que os hóspedes adoraram usar a Sim, aplicação, claro, não é? claro. E pronto, e que isso fez parte de uma experiência positiva. Porque isso depois é o que também convence o hotel, não só pelo lado das poupanças, é um argumento, mas pelo lado da experiência do consumidor é um outro argumento. Sim, porque nós tanto queremos chegar ao hotel como ao próprio hóspede. Porque o nosso objetivo com a aplicação não é ter só este hotel, é criar uma rede de hotéis parceiros em que depois estas trocas de vouchers e estes prémios que eles vão acumulando possam ser trocados no futuro noutros parceiros. Sim, E, já agora e só para isso dizer que... precisam das métricas da aceitação do utilizador. Exatamente, Não é? exatamente. Ótimo. Diana, só mais alguma coisa para fecharmos este ponto? Não, era só que eu ia só dizer que esta questão de se o hóspede tiver um consumo sustentável, um comportamento sustentável, depois gera-se aqui esta questão dos pontos para trocar os vouchers, que era o que o Miguel estava a dizer. Ok. E pegamos um pouco no conceito de gamification, não é? Sim. Exatamente. Sim. Nós queremos criar também dentro da aplicação um marketplace para esta troca toda de vouchers. Perfeito, pessoal. Obrigado. Podemos então passar a RISMET. RISMET, sim. Sim. Diana, ok, paras a partilha. Julgo que seja o Telmo. Agora Certo, exatamente. Sim. Consegue partilhar, está ali, ok. Sim. Ok, ótimo. Sim. Olá a todos, boa tarde. Portanto, o projeto é um método RISMET aplicado no Hotel Quinta das Lágrimas como desafiador. Portanto, em termos de descrição do piloto e experiência, comprovamos pela utilização, avaliação experimental, a compatibilidade na execução em simultânea de duas técnicas mais usadas no âmbito da fisioterapia. Estamos a falar da massagem manual e a eletroterapia de baixa frequência. Portanto, combinando, resultou no método RISMET. O que este método permite obter é uma redução no período de aplicação, ou seja, em vez de estarmos com o tempo de aplicação da eletroterapia e a seguir a massagem, ou o inverso, temos ao mesmo tempo a eletroterapia feita com a massagem. Isto reduz o período de aplicação e que se traduz num aumento significativo no número de utentes tratado por turno. Ou seja, o mesmo aplicador, como tem menos tempo com cada sessão, consegue tratar mais pessoas. Tem um aumento da eficácia com a aplicação conjunta e a redução também no número de sessões necessárias para um tratamento de uma determinada situação. Tudo isto resume-se em benefícios na qualidade e no conforto e custos implicados para o aplicador e também para os utentes. Okay? A nível do utente temos benefícios na qualidade, no conforto, o acompanhamento, porque muitas das vezes a técnica da eletroterapia é utilizada com o utente isolado com os elétrodos e o aplicador não está presente. Na conjunção temos sempre o aplicador presente, com o número de sessões é reduzido, ou seja, o tratamento, em vez de andar se calhar 12 sessões, passa a necessitar apenas de 5 e consequente redução de custo final do tratamento. Para o aplicador instituição, temos uma redução da aplicação, aumenta o número de pessoas que pode tratar por turno, rentabiliza e otimiza os aplicadores e os recursos humanos que tem para conseguir tratar mais pessoas no mesmo espaço de tempo. A nível de apresentação de MVP ou de entrada para alcançarmos o Early Majority, o nosso processo é apresentarmos o nosso MVP primeiro o que nós chamamos de embaixadores, podemos também compará-los como os inovadores, que são pessoas que nós conhecemos de referência na área, em que apresentamos sem custos o anel para ele experimentar, aplicar e ele próprio nos dar ajustes, afinações, feedback sobre o que está a acontecer com o utente, se realmente a prática está bem aplicada, o protocolo que foi feito em termos de eletroterapia está bem ou não ajustado. Estes testemunhos serão importantes porque também os utentes que derem autorização para tal
nós estamos a recolher os testemunhos dos utentes que faziam a prática de um tratamento com as duas práticas em separado e que agora utilizam com o Risimed, para termos também o testemunho do utente e não apenas do aplicador. Depois temos uma fase de early adapters, que é a primeira entrada no mercado, mas ainda muito restrita para um member get member ou um early bird, digamos assim, em que são os embaixadores que têm um conjunto de vouchers que vão convidar outros a entrar nesta área de embaixadores mais alargada, e depois este 1 a 3 anda aqui em ciclo, até que depois de apurado entramos para a nossa early majority e tentar alcançar o mercado já com uma divulgação pública em larga escala com website e redes sociais. Faz parte do nosso kit Risimed um conjunto de necessidades para que um aplicador que faça as técnicas em separado as possa agora utilizar com o método Risimed. Estamos a falar de um anel e da caixa composta por dedeiras de látex, um kit com... Aqui é uma simulação apenas do tamanho da embalagem, mas este será a embalagem para o gel, para o creme de massagem. Tem também aqui a braçadeira ou a parte da cinta estabilizadora dos cabos. Portanto, isto é a caixa que será oferecida ao embaixador, o nosso MVP. Depois, em termos de métricas, o que é que estamos a tentar apurar junto de cada embaixador e cada aplicador? O tempo de aplicação, ou seja, medir o tempo necessário por sessão com o método, para perceber quantas sessões depois são necessárias por tratamento. E depois estes dois valores, estas métricas, vão nos conseguir dar o número de utentes que se consegue tratar num turno de 6 horas dia, ok? Com estes 3 valores, conseguimos apresentar quer custo final para o cliente, porque vai perceber quantas sessões vai reduzir, e vamos também dar em otimização para a instituição, vai perceber quanto é que vai passar a conseguir tratar mais clientes em menos tempo, com uma melhor qualidade. Pronto. Resumidamente, depois, em termos de orçamento, colocamos aqui a produção do anel, ou seja, tudo tendo os recursos humanos a nível técnico, de produção, design e prototipagem para a construção do anel 3D, a impressão do perfil isolante, a caixa, todo o seu conteúdo, e depois a parte de marcação, se é necessária, ao equipamento deste, por causa da proteção elétrica, o registro de design do próprio produto, e daí não estarmos ainda a apresentar nenhuma imagem por causa disso mesmo. Enquanto não fizermos o registro de design, não podemos estar a apresentar publicamente nenhuma imagem do produto, e a parte da patente também, que também estamos a tratar, de forma a que, sendo um método inovador, esteja protegido ao máximo. Ok, obrigado, Telmo. Excelente exemplo. Eu acho que, pronto, tocaram aí com as métricas, de facto, os pontos essenciais que imagino são estes a que chegaram como argumentos de venda, não é? Aqueles que depois vão permitir convencer os que vêm a seguir, não é? E, naturalmente, as métricas baseiam-se na experiência dos tais embaixadores, não é? Que, presumo, dão a cara pelo vosso produto, no sentido, usamos e recomendamos, não é? E os testemunhos também dos utentes, temos as duas partes. Claro, exato, bem visto, exato. Okay. Pronto, isso de facto é essencial, e imagino que vocês depois farão um excelente uso desses testemunhos para convencer os próximos utilizadores. Ok, excelente exemplo, então. Obrigado nós. Passamos então à Eco Experience, ao César. Olá, boa tarde a todos. Vou partilhar aqui então o ecrã. Relativamente então ao nosso desafio, isto é um projeto de aplicação do Green Grease, é um projeto específico que nós temos para a área profissional no NEI Hotels. O nosso piloto vem um bocadinho também do desafio que temos com o NEI Hotels, que neste momento eles têm alguns desafios, que não é neste momento, mas é um desafio geral que eles têm muito, que é a rotação de pessoal, é um desafio bastante grande, e como eles primam pela questão da sustentabilidade e por terem pessoas muito informadas, muito capazes de vestirem a camisola da sustentabilidade dentro do hotel e transparecer isso para o dia-a-dia, para toda a estrutura e inclusive para os próprios clientes, propõe-se aqui alguns desafios extra à solução que nós aplicamos localmente. A nossa solução é uma solução que visa a recolha do óleo, a transformação do óleos em detergentes pelos próprios utilizarem,
acrescidos da formação, do conjunto de informação que temos que dar para que não se perca, para que esta formação que nós damos agora não se perca no futuro e eles continuem a implementar isto. Posto isto, então nós definimos aqui várias etapas da implementação do nosso piloto. Começar logo, desde logo, com uma formação presencial ou remota, dependendo da situação, a todos os funcionários numa primeira fase, para perceberem o conceito, perceberem aqui as diferenças dos nossos produtos e do nosso conceito de economia circular, que vai desde a recolha do óleo até à transformação em detergentes e a utilização dos detergentes. Damos uma formação também de sensibilização, porque o óleo é um resíduo muito perigoso e que é necessário ter legislado a sua recolha, mas mesmo assim ainda se perde muito deste óleo. Então, ter um conjunto de formação que vai desde a sensibilização à parte operacional, como é que se faz essa recolha do óleo, também a parte operacional, como é que se utilizam os detergentes. Isso é crucial, percebemos que é um ponto muito crucial nesta fase. Temos também aqui uma parte de queremos envolver, e como eu disse, para o hotel é muito importante envolver toda a gente e vestir a camisola na parte de sustentabilidade. Para criar esse hábito, nós temos um kit educativo que é o SOAP, um kit que é para as pessoas em família fazerem os próprios detergentes em casa. Então, para nós envolvermos todo o hotel, todos os funcionários do hotel neste projeto que estamos a levar a cabo, vai haver também um kit educativo que será oferecido a todos os funcionários para que eles possam vestir a camisola e serem parte envolvente deste projeto que estamos a implementar. Vai ser feita a recolha dos óleos nas instalações. Temos aqui alguns desafios também para a recolha que já estamos a tratar. Nós não fazemos recolha, trabalhamos com parceiros de recolha. E estamos aqui a desenvolver alguns desafios, principalmente de quando é que é necessário fazer a recolha, despreocupar se preocupar mais o hotel na recolha, não ser necessário ele ter que comunicar, ter que ligar alguém para vir recolher o óleo, haver aqui uma melhor conexão e o óleo, isto não ser um problema, não ser aqui uma não questão, facilitarmos a recolha do óleo. Também temos aqui a trabalhar um bocadinho nesta área, apesar de não ser o core business deste projeto, estamos também a olhar para isto como uma perspectiva de futuro de melhorar este serviço. Depois a parte da recolha do óleo, a transformação em detergentes. Dizer também que na recolha de óleo vamos implementar neste projeto a qualificação do óleo, ou seja, fazer testes in loco ou no próprio local quando está a sair da frigideira para garantirmos a qualidade do próprio óleo. Depois a utilização dos detergentes na limpezas diárias da parte de cozinha e também de quartos e de roupas do próprio hotel. Haver uma parte de comunicação, que é uma parte bastante interessante também da questão da notoriedade que se quer atingir, da sustentabilidade, que o próprio hotel quer se posicionar na vanguarda e na notoriedade da sustentabilidade. E depois queremos aqui outra questão, que é a criação de vídeos formativos para futuros colaboradores. Há uma rotação muito grande, como já falei, na parte dos hotéis, então nós estamos a dar uma formação presencial, mas não sabemos se daqui a um mês aquele professor vai lá estar a trabalhar. O que nós vamos criar é conteúdos formativos para que, quando entra o colaborador, a formação que nós demos inicialmente presencial possa passar a todos os formadores e não seja necessário, nós temos que ir lá sempre. Basta olhar para um vídeo de 20, 30 minutos e ele consegue absorver grande parte da informação que passámos no passado. Pronto, basicamente são estes aqui os pontos. Então, o que é que nós vamos medir? Queremos ter toda a gente formada com o nosso conceito, com a sensibilização, com os detergentes, como é que eles se usam. Isto é algo bastante importante. Vamos quantificar a recolha de óleo neste processo, fazemos aqui a recolha, quanto é a quantidade de óleo que vamos recolher. A poupança, que acho que é muito importante, também temos detergentes sustentáveis, mas competitivos, é algo que nos caracteriza. Então, queremos, e ainda para mais o óleo depois vai dar descontos em detergentes. Então, queremos perceber aqui o quanto é que nós vamos poupar, quanto é que vamos fazer poupar ao hotel. E no final deste projeto vamos fazer um relatório com quanto é que recolhemos de óleo, qual é os descontos, quantidade de detergentes que utilizamos, qual é que podem ser as poupanças introduzidas pela própria recolha do próprio óleo. E daí, há aqui um ponto crucial, que é percebermos os preços atuais, né, para fazermos aqui um balanço e de perspectivas de melhoria, e a notoriedade de sustentabilidade para a empresa, que acho que também é um ponto muito importante e muito crucial. Para isso nós vamos desde logo fazer comunicação em redes e vamos medir de alguma forma aqui o engagement que este tipo de comunicação pode ter, este tipo de comunicação diferenciada tanto para eles como nas nossas próprias redes, também percebemos aqui o impacto desta envolvência, de forma que podemos criar aqui o melhor impacto. E o objetivo é também termos no hotel uma informação para os clientes percebam
o que é que o hotel está a fazer em prol da sustentabilidade, qual é a quantidade de óleo que está a ser recolhida, a quantidade de água que estamos a evitar contaminar com o óleo recolhido, as emissões de CO2 que nós evitamos com este conceito de economia circular na produção dos próprios detergentes, e para isso vamos criar um bocadinho uma brochura, um folheto com QR Code que para que o cliente vá a esse QR Code e perceba que tenha acesso a informação sobre o que é que o hotel está a fazer e quais são as mais-valias que, em termos de notoriedade sustentável, está a obter um bocadinho estas métricas que eu vos falei anteriormente. Para isso, era através da interação deste QR Code percebemos também o impacto que isto tem nos clientes, qual é o impacto, qual é a conexão, quantos é que são os clientes que cedem a esse link para medirmos, para vermos aqui a notoriedade que o hotel está a atingir. Basicamente é isto, questão de orçamento, e temos aqui algumas coisas elencadas, vai ser grande foco para os detergentes e para os vídeos formativos, que é algo que nós sentimos mesmo que é um problema e que vamos aqui apostar também com maior envolvência. Não está totalmente fechado, mas é um bocadinho esta ótica. Ok, obrigado, César. De facto, é importante este ponto que vocês aqui abordam, sobretudo lembrando que a recolha das métricas são importantes porque são os futuros argumentos de venda, não é? São aqueles argumentos que para os próximos clientes, não só para este parceiro, digamos, perceber o impacto que isto teve na sua operação, mas também que isto sirva para futuras interações com outros clientes, a ver já, digamos, o caso que ajuda a fortalecer essa venda. Muito bem, obrigado, César, e obrigado a todos que apresentaram. Para fecharmos isto dentro do tempo combinado, eu passava então já a palavra ao Joel para encerrar a sessão. Alô, Joel? Faltava aqui o som. Tem que haver sempre aqui uma parte como funciona como nós pretendemos. Agradeço imenso o vosso tempo, agradeço as três empresas, 3 startups que tiveram agora o cuidado de fazer esta apresentação. Acho que estamos no bom caminho. A ideia agora é que consigamos fechar esta parte do orçamento, esta descrição total do MVP que vamos elaborar então nos próximos 2 meses e meio, que entreguem o documento até sexta-feira. Tentem ser criteriosos no prazo. Houve algumas discrepâncias no último deliverable, na última sessão, mas tentem ser mais cumpridores do prazo. Nós depois vamos analisar quer a parte do Innovation Canvas, quer esta parte do MVP, vamos analisar, esclarecer algumas questões que possam ser pertinentes convosco, darmos o ok e libertarmos então a primeira tranche da parte do financiamento que foi combinada e que foi âmbito do projeto. Mais alguém tem alguma questão? Alguém quer aproveitar aqui o canal aberto para rematar a sessão? Joel, boa tarde a todos. O financiamento, na altura ficou a ideia, ou ficou no ar que poderia ser um valor mais alto. Não sei ao certo como é que isso ficou. Valor mais alto? Sim, a base. A majoração. Exatamente. Existe uma majoração que vai ser atribuída após término do projeto. Se nós vamos ser, enquanto dinamizadores do projeto, vamos receber essa majoração se mais de metade das startups completarem o projeto piloto, e nós teremos todo o gosto em ser também majorados em 20% o valor que vocês têm, os 20% sobre os 2.500 euros, ou seja, mais 500 euros, mas aí só será atribuído no término do projeto. Ou seja, temos aqui 15 startups, se 8 delas levarem o projeto a bom obrigado. Tinha ficado com a ideia, desculpa, nesta primeira tranche serão libertados os 1.250 euros. Exatamente. Mas não vos consigo dizer se será na próxima semana, 2 semanas, mas a curto prazo, quanto mais rápido nós termos as coisas, mais rápido nós teremos depois em contato convosco para receber os vossos livros. Tem que haver a emissão de um recibo enquanto vocês estão a receber o prémio, e a partir daí será libertada esta tranche. Só 2 coisas. Primeiro, quer dizer, o recibo não é um documento fiscal, ok? É só um documento, não é um recibo. Nós vamos libertar o dinheiro para o IBAN da empresa
no caso dos empresários em nome individual, no caso do empresário em nome individual, e depois não é um recibo, não é um documento fiscal. Portanto, é só algo que ateste perante o Turismo de Portugal que nós vos fizemos a transferência dos 2.500 euros, perdão, dos 2.250 na primeira fase. O regulamento não é absolutamente objetivo relativamente ao tempo da atribuição da majoração, mas portanto, nós vamos tentar que isso seja tão breve quanto possível, né? Porque eventualmente, se nós conseguíssemos ter essa verba liberta ainda durante a execução do projeto, vocês poderiam depois nos resultados finais já contemplar esses mais 500 euros, mas está do nosso lado, não se preocupem que assim que nós tenhamos a possibilidade de ir buscar essa majoração, e estamos convencidos que vai acontecer, porque aparentemente mais de metade dos projetos que estão aqui vão concretizar-se num piloto, libertamos imediatamente essa verba, que vocês possam ainda fazer uso dela no decorrer do Newton, ok? Portanto, agora depende muito do que o Turismo de Portugal nos permitir fazer. Ok. E depois, além disso, então haverá no Demo Day, no dia 26 de maio, haverá então a atribuição de 3 prémios. O primeiro lugar receberá 2.500 euros, o terceiro 1.500, o segundo 1.500 e o terceiro 1.000 euros. São os prémios que são depois atribuídos. Haverá um júri, ainda não está definido, que avaliará sobre determinados critérios e serão depois atribuídos esses prémios. Para dizer que a próxima sessão será só apenas no dia 12 de maio, que abordará já o tratamento da vossa apresentação que vão elaborar no dia 26, vamos falar sobre pitch, vão ser convidados a fazerem um primeiro ensaio do que depois vão apresentar no dia 26 de maio. Ainda não temos exatamente definido uma data, mas serão convidados para também reunirmos, provavelmente no início de abril, para fazer um acompanhamento da implementação do projeto, para termos uma noção em que fase a questão, se tem alguma questão, o que é que efetivamente precisam da nossa parte, para nós também termos um acompanhamento, porque vai haver aqui um gap, um grande intervalo até à próxima sessão, era mais no sentido de acompanharmos o que estão a fazer, provavelmente vai ser reuniões projeto a projeto, com o desafiador, e depois entraremos em contato para marcar convosco. Mais alguma questão? Tenho uma questão, que é no dia 26 de maio, se for permitido, face à pandemia, põe na hipótese de ser as apresentações presenciais? Inicialmente nós tínhamos isso em vista. Se existe a esperança de podermos fazer, eu acredito que seja muito diminuta. Vai depender muito das medidas do governo que vão sair, é cedo ainda para definirmos isso. Claro que se já tiver terminado o Covid, é claro que sim, agora vai haver muitas limitações. É preferível não contarmos com isso e depois, se houver a possibilidade de o fazermos, do que ao contrário. Exatamente, mas pronto, vamos lá ninguém vai fazer futurologia, mas em maio dificilmente vamos conseguir reunir presencialmente 100 pessoas, que é o que se espera num evento 50, 100 não é? pessoas, sim. Portanto, reparem, foi um número aproximado, tivemos pessoas na primeira sessão de lançamento, se calhar nesta até vamos querer trazer ainda mais gente para poder amplificar ainda mais aquilo que vocês estão a fazer no terreno. Estamos a falar de 2 meses e meio, as coisas não vão mudar assim. Dificilmente. Do dia para a noite, em 2 meses e meio. Nós já estamos basicamente mentalizados para ser tudo online. Se eventualmente houver essas circunstâncias, podemos pensar nisso. Mais questões? Aproveitem agora, têm 10 segundos para as fazer. Então, está tudo esclarecido. Até sexta-feira entregar o documento, depois fica da nossa parte tratarmos e avaliarmos e darmos o ok. E até lá ficamos a aguardar. Dou então por terminada a sessão. Fiquem bem, boa tarde e até breve. Todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, Bom trabalho. Bom Bom trabalho. Tchau. trabalho.